Olá, sou Rony Souza. Hoje eu quero falar um pouquinho desse meu livro, A Harpa de Mil Cordas. Mas antes, há uma pergunta que certamente você me faria caso me encontrasse por aí. A pergunta é: Rony, por que você deu esse título ao seu livro A Harpa de Mil Cordas? Bom, antes de responder, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que vou lhe dizer agora. E se você tiver um pouquinho de paciência, vou lhe explicar a origem do título e também vou lhe dar um presente. Primeiro, ele é um romance inovador. E segundo, ele é um livro instrutivo, repleto de lições baseadas em ideias científicas de estímulo à melhoria comportamental. Então eu chamaria de literatura de desenvolvimento pessoal. Entendeu? Chamo de literatura de desenvolvimento pessoal, por exemplo, os livros do James Hunter, que escreveu O Monge Executivo e também De Volta ao Mosteiro. Você certamente já os leu, ou pelo menos já ouviu falar desses livros. Eles ensinam as pessoas a serem melhores em alguma habilidade, e nesse caso, a liderança, e ao mesmo tempo traz entretenimento, pois são ficções ou histórias. Em minha opinião, esse tipo de literatura é fantástica, pois ela ajuda a desenvolver as pessoas sem cansá-la com instruções de autoajuda. E esse fato me inspirou a escrever algo sobre desenvolvimento pessoal. Assim criei meu próprio livro, baseado em histórias, fatos científicos e lições inspiradas na leitura de centenas de outros livros. Você já leu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes de Steve Covey, um livro com mais de 300 páginas? Você já leu A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, um clássico com mais de 730 páginas? Agora imagine se pudéssemos resumir as melhores lições desses e outros livros e somássemos isso a uma história envolvente, com outros elementos do conhecimento humano, tais como física quântica, biologia, psicologia, matemática, neurociência, além de lições da Bíblia, dentre outras. Que tipo de literatura resultaria? Ele seria uma literatura de desenvolvimento pessoal. Sim, o livro A Harpa de Mil Cordas é esse tipo de livro, resultado de um estudo a respeito da verdadeira felicidade e sucesso. Foram quase 3 anos lendo, pesquisando, testando teorias e publicando as principais ideias em meu site e páginas do Facebook, a fim de se verificar a aceitação das pessoas. Enquanto publicava, fui convidado para palestrar em igrejas, nas rádios, televisão, empresas, organizações, escolas, etc., divulgando as ideias do livro. E até hoje, o livro tem chamado a atenção de pessoas por causa de seu conceito de romance inovador e de livro instrutivo. Para começar, a maioria dos textos instrutivos fica em destaque no cabeçalho de cada capítulo, outros dentro das falas dos personagens do romance. E demais lições estão distribuídas ao longo do livro ou representadas em suas histórias. Para não me alongar muito, gostaria de apresentar um exemplo. No livro, há esse texto: semelhante a Salomão, o mesmo homem pode chamar a atenção de 1000 mulheres, mas quem é verdadeiramente sábio compreende que ninguém pode ter 1000 corações, e que o melhor da vida é se tornar no universo de uma única pessoa, ao invés de ser um planeta errante, sem órbita, sem brilho e sem destino. Você percebeu as lições dessa assertiva? Nesse texto temos um apelo à fidelidade, uma lição bíblica, pois fala de Salomão, uma curiosidade científica de que existem planetas errantes no universo, tais como esse da figura. Enfim, é uma frase de inspiração para o desenvolvimento comportamental e remodelagem mental do indivíduo. Isso é bom, pois motiva as pessoas a melhorarem sem dar a elas uma lição de moral. E também traz uma lógica àquilo que se deseja transmitir. Mas além dessa reflexão, o livro ainda possui mais de 150 lições sumarizadas iguais a essa. Verdadeiros tesouros para ajudar as pessoas a terem uma visão completa da vida. Ideal para jovens que querem iniciar uma leitura divertida e que lhes agregue valor. Adequada para adultos que gostam de aprender coisas novas. Ideal até mesmo para as crianças. Certa vez, uma mãe decidiu dar meu livro de presente de Dia das Crianças para suas 2 filhas. Eu sabia que o livro era adequado aos jovens e adultos, mas eu não tinha a mínima ideia se seria compreensível e agradável para as crianças. Mas tudo bem, seria um teste.
Dias depois, eu recebo um testemunho de uma daquelas meninas, a Nicole. Bom, o que mais me chamou a atenção em A Harpa de Mil Cordas foi a persistência de Luiz. Sabe, eu tenho um lado que não me alegro muito. Eu desisto fácil demais. Esse livro não só me ensinou a ser persistente e seguir meus sonhos, como também coisas sobre a vida. Abriu meus olhos para essa realidade. Incrível, não é mesmo? Além desse, recebi muitos outros testemunhos, até mesmo de pessoas de fora do Brasil. E também de amigos, desconhecidos, gente que dava uma dica importante. E de pessoas que faziam uma grande recomendação. Fiquei muito impressionado com esses resultados, pois não imaginava o grande impacto que o livro teria sobre o público. Mas voltando ao assunto inicial, há uma pergunta que eu sei que você me faria se me encontrasse por aí. Rony, por que você deu esse título ao seu livro A Harpa de Mil Cordas? Vou explicar agora, no entanto vou precisar muito de sua atenção. E caso você não tenha entendido, peço que volte e reveja esse vídeo. Na verdade, esse título foi inspirado nos manuscritos de uma escritora americana chamada Ellen Goldwhite, em seu livro Health Reformer, publicado em 1871, que diz: não é apenas privilégio, mas sagrado dever de todos compreender as leis que Deus estabeleceu em seu ser, e ao compreenderem mais plenamente o corpo humano, procurarão pôr o corpo em sujeição às nobres faculdades da mente. O corpo será por eles considerado uma estrutura maravilhosa, formada pelo arquiteto infinito e confiada a seus cuidados, para conservar em ação harmoniosa essa harpa de mil cordas. Quando eu li isso, fiquei extremamente impressionado. Percebi que eu tinha que apresentar ao mundo uma grande mensagem. Vou explicar. Pense no átomo. Como você já deve saber por meio das aulas de física básica, tudo no universo, inclusive eu e você, é feito de átomos. Nosso corpo possui mais átomos do que o número de estrelas no universo, cerca de 7 octilhões. Esse número é tão absurdo que teríamos que representá-lo assim: 7 seguidos de 27 zeros. Como você já deve saber, um átomo é composto por outros 3 elementos: prótons, nêutrons e elétrons. Mas o que é interessante mesmo é saber que cada um desses 3 elementos é formado por uma unidade de vibração energética, chamada de cordas. Isso mesmo, cordas. Elas são tão pequenas que estão numa dimensão chamada comprimento de Planck, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 36 metros. E semelhante ao que acontece no instrumento musical, a combinação dessas cordas, como num acorde, é o que forma cada elemento da tabela periódica. Lembra do que Ellen Goldwhite disse em 1871? O corpo será por eles considerado uma estrutura maravilhosa, formada pelo arquiteto infinito e confiado aos seus cuidados, para conservar em ação harmoniosa essa harpa de mil cordas. Então, qual é a conclusão? Nosso corpo é essa harpa de mil cordas. Então, ele vibra. E não somente nosso corpo. Animais vibram. Plantas vibram que nem urânio. Insetos vibram de 3 a 15 vezes a mais que os humanos. Tudo no universo vibra. E, a cada vibração, os elétrons produzem ondas, como as sonoras que fluem das cordas de violão. Tal como um gravador magnético, essas ondas fazem com que emitamos e absorvamos informações o tempo todo. Grande parte de nossas decisões são influenciadas por essas ondas. Atraímos e repelimos pessoas por meio dessa vibração. É como disse o escritor John Maxwell: você é aquilo que você atrai. Nosso sucesso e destino dependem da forma como lidamos com isso. Existem várias provas, mas eu vou lhe mostrar apenas 4. Preste atenção. 1. Segundo vários estudos, somos a média das 5 pessoas das quais passamos mais tempo. 2. Uma pesquisa da Universidade de Brown, Califórnia e Harvard comprovou que há 75% de chance de você se divorciar quando algum amigo próximo também se divorcia. Se o amigo do amigo se divorcia, há 33% de chances de você também se divorciar. 3.
Segundo o relatório State of World's Fathers, pais que passam tempo com seus filhos tendem a torná-los mais inteligentes e mais autoconfiantes. T. Harv Eker, o autor dos Segredos da Mente Milionária, diz que o salário de uma pessoa varia 20% a mais ou 20% a menos do que os salários de seus amigos mais próximos. Percebeu como o sucesso em todas as áreas da vida depende em grande parte da forma como usamos essa harpa de 1000 cordas? Ou seja, a todo tempo afinamos e desafinamos esse instrumento por meio de nossos relacionamentos, pensamentos, sentimentos e ações. Tudo isso está resumido no livro. Além disso, a história contida nele irá lhe encantar. Fiz uma pequena sinopse. O livro conta a história de Luiz, que depois de muitos anos casado com Paula, ele a engana. Paula aparentemente o perdoa, mas vinga-se fazendo o mesmo. Depois de muito discutirem, chegam a um acordo inusitado: ficar com quem quisessem, mesmo casados. Depois de algum tempo, Luiz arrepende-se do acordo e decide voltar atrás. Mas algo misterioso acontece com Paula, que faz com que todo seu amor por Luiz se acabe, extinguindo-se totalmente a possibilidade do casal voltar a ser o que era antes. Motivado pelas ideias inovadoras do Dr. Márcio, um médico psiquiatra e terapeuta comportamental, Luiz luta por Paula e por muitas vezes fracassa e pensa em desistir. Mas Dr. Márcio encoraja de todas as formas, utilizando conceitos universais da ciência e da fé, e isso muda totalmente a forma de Luiz ver a realidade. Então decide acreditar e lutar até o fim, mas isso leva a situações extremas que chegam a comprometer a sua própria existência. Mas em meio a tantas decepções, ele aprende lições incríveis que jamais veriam se não fossem por meio de seus fracassos, e dentre elas, a mais significativa é lá no limite que Deus opera. Por enquanto, é isso aí. Infelizmente, não posso revelar o final. Mas se você é uma pessoa que gosta de entender das coisas, de saber como alcançar o verdadeiro sucesso e aprecia o funcionamento da mente e do coração humano, certamente irá gostar e talvez amar esse livro. Agora você pode estar se perguntando: Rony, como faço para adquirir esse livro? Infelizmente, tenho uma triste notícia para você. Meu contrato com a editora terminou e tenho pouquíssimos exemplares a oferecer. Mas se você quiser, com algum esforço, eu ainda posso conseguir algum livro para você. A editora está vendendo o livro por R$ 42,00 mais o frete. Mas eu, como autor, consigo para você por um preço promocional. Que tal R$ 38,00 mais frete? Tá bom, não é verdade? Mas meu objetivo não é ganhar dinheiro, mas fazer com que o livro chegue até você. Então vamos fechar com esse preço. Apenas R$ 35,00 mais o frete. Ficou ótimo agora, não é mesmo? Mas posso fazer melhor. Preparado? R$ 30,00 com frete grátis. Isso mesmo, R$ 30,00 com frete grátis. Mas corra, essa promoção é só até 15 de fevereiro de 2017, ou enquanto durar o estoque. Depois do dia 15 de fevereiro, eu não garanto mais esse preço e muito menos a disponibilidade desse produto no mercado. Ao fazer sua reserva no link que deixei na descrição do vídeo, você ainda ganha um e-book com 30 ideias para você distribuir e ajudar amigos desempregados. Clique no link do vídeo agora! E você poderá fazer seu pagamento de uma forma rápida e segura no boleto ou no cartão de crédito. Caso você não esteja conseguindo comprar pelo link, entre no meu site www.ronix.com.br. Para agilizar a entrega, envie seu nome e endereço para o meu e-mail ronysouzabr@gmail.com. E faça como tantos outros. Garanta já a sua harpa. Lembre-se, o amor acontece quando você se torna tão especial que alguém com seu próprio coração o compra. O sucesso acontece quando aquilo que você faz de coração é tão especial que todos querem comprar. Muito obrigado. Ronix Consulting.